Livro viu o encontro entre Nausicaa e Ulisses. Assim dormia Ulisses ali, vencido pelo sono e pela fadiga. Enquanto isso, Atena foi até a terra e a cidade dos Fiácios, um povo que costumava viver na bela cidade de Hipéria, perto dos Ciclopes sem lei. Ora, os Ciclopes eram mais fortes do que eles e os saqueavam, de modo que seu rei Nausito os retirou de lá, e os estabeleceu em Esquéria, longe de todos os outros povos. Cercou a cidade com uma muralha. Construiu casas e templos e dividiu as terras entre seu povo. Mas já havia morrido e ido para a casa de Hades. E o rei Alcino, cujos conselhos eram inspirados pelo céu, reinava agora. Foi à casa dele e então que Atena se dirigiu em favor do retorno de Ulisses. Foi direto ao quarto lindamente ornamentado onde dormia uma moça tão formosa quanto uma deusa, Nausicaa, filha do rei Alcino. Duas criadas dormiam perto dela, ambas muito bonitas, uma de cada lado da porta, que estava fechada com portas de dobradiças bem feitas. Atena tomou a forma da filha do famoso capitão Dimas, que era amiga íntima de Nausicaa, tinha a mesma idade. Então, aproximando-se do leito da moça como um sopro de vento, pairou sobre sua cabeça e disse: Nausicaa, o que terá andado pensando tua mãe, para teres uma filha tão preguiçosa? Eis aqui tuas roupas todas em desordem, e no entanto vais te casar quase imediatamente, e deverias não só te vestir bem, como também arranjar boas roupas para as que te acompanham. É assim que se ganha um bom nome, e se deixa pai e mãe orgulhosos de ti. Suponhamos, então, que amanhã seja dia de lavar roupa e que comecemos ao amanhecer. Eu virei te ajudar, para que tenhas tudo pronto quanto antes, pois todos os melhores rapazes do teu povo te cortejam, e não vais permanecer moça por muito mais tempo. Pede a teu pai, portanto, que tenha uma carroça e mulas prontas para nós ao amanhecer, para levar os tapetes, os mantos e os cintos. E tu também poderás ir montada, o que será bem mais agradável do que ir a pé, pois as cisternas de lavar roupa ficam tanto longe da cidade. Dito isso, Atena partiu para Olimpo, que dizem ser a morada eterna dos deuses. Ali nenhum vento sopra com violência, nem chuva nem neve podem cair, mas ele permanece num sol eterno e numa grande paz de luz, na qual os deuses bem-aventurados são iluminados para todo sempre. Foi para esse lugar que a deusa partiu, depois de ter dado suas instruções à moça. Logo veio a manhã e despertou Nausicaa, que ficou a pensar em seu sonho. Foi então até a outra ponta da casa a contar tudo a seu pai e sua mãe, e os encontrou em seu próprio aposento. Sua mãe estava sentada junto à lareira, fiando sua lã púrpura com suas criadas ao redor, e ela conseguiu alcançar seu pai bem quando ele se preparava para sair a uma reunião do conselho da cidade, que os anciãos Fiácios haviam convocado. Deteve-o e disse: Papai querido, poderias arranjar para mim uma boa carroça grande. Quero levar toda a nossa roupa suja até o rio e lavá-la. És o principal homem daqui, por isso é justo que tenhas uma túnica limpa quando compareces às reuniões do conselho. Além disso, tens 5 filhos em casa, 2 deles casados, enquanto os outros 3 são solteiros de boa aparência. Sabes que eles sempre gostam de ter roupa limpa quando vão a um baile, e eu tenho pensado em tudo isso. Ela não disse uma só palavra sobre seu próprio casamento, pois não gostava de falar nisso, mas seu pai sabia, e disse: Terás as mulas, minha querida, e tudo o mais que desejares. Vai então, e os homens te arranjarão uma boa e forte carroça, com um corpo capaz de levar toda a tua roupa. Dito isso, deu suas ordens aos criados, que tiraram a carroça, atrelaram as mulas, e as prenderam enquanto a moça trazia as roupas do quarto de linho e as colocava na carroça. Sua mãe preparou-lhe um cesto de provisões com toda sorte de boas coisas e um odre de pele de cabra cheio de vinho. A moça subiu então na carroça, e sua mãe lhe deu também uma jarra dourada de azeite, para que ela e suas mulheres pudessem se ungir. Então tomou o chicote e as rédeas e açoitou as mulas, e assim partiram, e os cascos delas ressoaram pela estrada. Puxaram sem cansar, e levaram não só Nausicaa e sua roupa para lavar, mas também as criadas que a acompanhavam. Quando chegaram à beira d'água, foram até as cisternas de lavar,
por onde corria sempre água pura em quantidade suficiente para lavar qualquer quantidade de roupa, por mais suja que estivesse. Ali desatrelaram as mulas e as soltaram para pastar na erva doce e suculenta que crescia à beira d'água. Tiraram as roupas da carroça, puseram-nas na água e competiram entre si pisando-as nas covas para tirar a sujeira. Depois de lavá-las e deixá-las bem limpas, estenderam-nas à beira-mar, onde as ondas haviam levantado uma alta praia de seixos, e trataram de se lavar e se ungir com azeite de oliva. Depois comeram junto ao riacho e esperaram o sol acabar de secar as roupas. Quando terminaram de comer, tiraram os véus que cobriam suas cabeças e começaram a jogar bola, enquanto Nausicaa cantava para elas. Assim como a caçadora Ártemis percorre os montes do Taíge todo o Erimanto para caçar javalis ou veados selvagens. E as ninfas do bosque, filhas de Zeus que porta a égide, se divertem em sua companhia, então se orgulha Leto ao ver sua filha erguer-se uma cabeça inteira acima das demais, e eclipsar a mais bela dentre todo um bando de belezas. Assim também a moça ofuscava suas companheiras. Quando chegou a hora de voltarem para casa, e estavam dobrando as roupas e colocando-as na carroça, Atena pôs-se a pensar em como Ulisses deveria acordar e ver a bela moça que o conduziria à cidade dos Feácios. A moça então atirou uma bola a uma das criadas, e errou o alvo e caiu na água funda. Diante disso todas gritaram, e o barulho que fizeram despertou Ulisses, que se sentou em seu leito de folhas e começou a se perguntar o que estaria acontecendo. Ai de mim, disse ele consigo mesmo, entre que espécie de gente terei de cair? Serão cruéis, selvagens e incivilizados, ou hospitaleiros e humanos. Parece-me ouvir vozes de moças, e soam como as das ninfas que frequentam os cumes das montanhas, ou as nascentes dos rios e os prados de relva verde. De qualquer modo, estou entre uma raça de homens e mulheres. Deixa-me tentar dar uma olhada nelas. Dizendo isso, saiu debaixo de seu arbusto, arrancando um galho coberto de folhas espessas para esconder sua nudez. Parecia algum leão do deserto que avança exultante em sua força, desafiando tanto o vento quanto a chuva. Seus olhos brilham enquanto ronda em busca de bois, ovelhas ou veados, pois está faminto e ousará invadir mesmo um curral bem cercado, tentando alcançar as ovelhas. Assim mesmo pareceu Ulisses às jovens moças, ao aproximar-se delas todo nu como estava, pois se achava em grande necessidade. Ao verem alguém tão desgrenhado e sujo de água salgada, as outras fugiram correndo pelos bancos de areia que se estendiam mar adentro. Mas a filha de Alcino permaneceu firme, pois Atena lhe pusera a coragem no coração e lhe tirara todo o medo. Postou-se bem diante de Ulisses, e ele hesitou se deveria aproximar-se dela, lançar-se a seus pés e abraçar seus joelhos como suplicante, ou permanecer onde estava e implorar-lhe que lhe desse alguma roupa e lhe mostrasse o caminho até a cidade. No fim, julgou melhor implorar-lhe de longe, receando que a moça se ofendesse caso ele se aproximasse demais para tocar-lhe os joelhos. E assim dirigiu-se a ela numa linguagem melíflua e persuasiva. Ó rainha, disse ele, imploro tua ajuda, mas dize-me, és uma deusa ou uma mulher mortal? Se és uma deusa e habitas o céu, só posso supor que sejas Ártemis, filha de Zeus, pois teu rosto e figura não se assemelham a nenhuma outra senão a dela. Se por outro lado és mortal e vives na terra, 3 vezes felizes teu pai e tua mãe, 3 vezes felizes também teus irmãos e irmãs, como devem se sentir orgulhosos e encantados ao ver um rebento tão formoso quanto tu saindo para uma dança. Mas o mais feliz de todos será aquele cujos presentes de casamento tiverem sido os mais ricos e que te levar para seu próprio lar. Nunca vi ninguém tão belo, nem homem nem mulher, e fico perdido de admiração ao te contemplar. Só posso comparar-te a uma jovem palmeira, que vi quando estive em Delos, crescendo junto ao altar de Apolo, pois estive lá também, com muita gente atrás de mim naquela viagem que foi a origem de todas as minhas desgraças. Nunca uma planta tão jovem brotou da terra como aquela, e eu admirei e me maravilhei com ela exatamente como agora admiro e me maravilho contigo. Não ouso tocar teus joelhos, mas estou em grande aflição. Ontem fez 20 dias que ando sendo lançado de um lado a outro pelo mar.
Os ventos e as ondas me trouxeram todo o caminho desde a ilha de Ogígia, e agora o destino me lançou nesta costa, para que eu ainda padeça mais sofrimento, pois não creio que tenha chegado ao fim disso. Mas antes que o céu ainda guarde muito mal reservado para mim. E agora, ó rainha, tem piedade de mim, pois és a primeira pessoa que encontro, e não conheço mais ninguém neste país. Mostra-me o caminho até tua cidade, e dá-me algo em que eu possa envolver minhas roupas, se acaso tiveres trazido alguma coisa para isso. Que o céu te conceda, em todas as coisas, o desejo de teu coração, marido, casa e um lar feliz e tranquilo. Pois não há nada melhor neste mundo do que marido e mulher serem de um só espírito numa casa. Isso desconcerta seus inimigos, alegra o coração de seus amigos, eles mesmos sabem disso melhor do que ninguém. A isso Nausicaa respondeu: estrangeiro, parece ser uma pessoa sensata e bem disposta. Não há como explicar a sorte. Zeus dá prosperidade a ricos e pobres exatamente como bem entende, de modo que deves aceitar o que ele viu por bem te enviar, e tirar o melhor proveito disso. Agora, porém, que chegaste a este nosso país, não hás de carecer de roupas nem de nada mais que um estrangeiro em apuros possa razoavelmente esperar. Mostrar-te-ei o caminho até a cidade, e te direi o nome de nosso povo. Somos chamados Feácios e sou filha de Alcino, em quem está investido todo o poder do Estado. Então chamou suas criadas e disse: ficai onde estáis, moças, não podeis ver um homem sem fugir dele. Tomai-lo por um ladrão ou assassino. Nem ele, nem ninguém pode vir até aqui fazer mal a nós, Feácios, pois somos caros aos deuses, e vivemos apartados, num extremo de terra que se projeta sobre o mar ressoante, sem nada a ver com nenhum outro povo. Este é apenas algum pobre homem que perdeu seu caminho, e devemos ser gentis com ele, pois estrangeiros e forasteiros em aflição estão sob a proteção de Zeus, e aceitarão o que puderem receber e ficarão gratos. Então, moças, dai ao pobre coitado algo para comer e beber, e lavai-o no riacho, em algum lugar abrigado do vento. Diante disso, as criadas pararam de fugir e começaram a se chamar umas às outras de volta. Fizeram Ulisses sentar-se ao abrigo, como Nausicaa lhes havia dito, e trouxeram-lhe uma túnica e um manto. Trouxeram-lhe também a pequena jarra dourada de azeite, e disseram-lhe que fosse lavar-se no riacho. Mas Ulisses disse: jovens, ponde-vos um pouco de lado, para que eu possa lavar a salsugem de meus ombros e ungir-me com azeite. Pois faz muito tempo que minha pele não sente uma gota de óleo. Não posso me lavar enquanto todas vós ficardes aí paradas. Tenho vergonha de me despir diante de tantas moças de boa aparência. Então elas se puseram de lado, e foram contar à moça. Enquanto Ulisses se lavava no riacho e esfregava a salsugem de suas costas e de seus largos ombros. Depois de se lavar completamente e de tirar a salsugem de seus cabelos, ungiu-se com azeite e vestiu as roupas que a moça lhe dera. Atena então o fez parecer mais alto e mais forte do que antes. Fez também seus cabelos crescerem espessos no alto da cabeça e caírem em cachos como flores de jacinto. Glorificou em torno da cabeça e dos ombros, como um hábil artesão que estudou todas as artes sob Hefesto e Atena, enriquece uma peça de prata dourando-a, e seu trabalho fica repleto de beleza. Então ele foi sentar-se um pouco mais afastado, na praia com aparência bastante jovem e formosa, e a moça o contemplou com admiração. Então disse às suas criadas: silêncio, minhas queridas, pois quero dizer uma coisa. Creio que os deuses que habitam o céu enviaram este homem aos Feácios. Quando o vi pela primeira vez, achei-o de aparência tosca. Mas agora seu aspecto é como o dos deuses que habitam o céu. Gostaria que meu futuro marido fosse justamente como ele é, se ao menos ele quisesse ficar aqui e não desejasse partir. Seja como for, dá-lhe algo para comer e beber. Fizeram como lhes fora dito, e puseram comida diante de Ulisses, que comeu e bebeu vorazmente, pois fazia muito tempo que não provava alimento algum. Enquanto isso, Nausicaa se ocupava de outro assunto. Fez dobrar o linho e colocá-lo na carroça. Atrelou então as mulas, e tomando seu lugar. Chamou Ulisses. Estrangeiro, disse ela, levanta-te e vamos voltar à cidade. Eu te apresentarei na casa de meu excelente pai, onde poderás, garanto-te, conhecer toda a melhor gente entre os Feácios.
mas cuida de fazer como te ordeno, pois pareces ser pessoa sensata. Enquanto passarmos pelos campos e terras de cultivo, segue de perto atrás da carroça, junto com as criadas, e eu mesma irei à frente, conduzindo o caminho. Logo, porém, chegaremos à cidade, onde encontrarás uma alta muralha que a circunda por completo, e um bom porto de cada lado, uma entrada estreita para a cidade, e os navios estarão puxados à beira da estrada, pois cada um tem um lugar onde seu próprio navio pode ficar. Verás a praça do mercado com o templo de Poseidon no meio dela, pavimentada com grandes pedras assentadas na terra. Ali negociam-se todo tipo de apetrechos de navio, como cabos e velas, e ali também ficam os lugares onde se fazem os remos, pois os feácios não são um povo de arqueiros. Nada sabem sobre arcos e flechas, mas são um povo marinheiro e se orgulham de seus mastros, remos e navios, com os quais viajam por longe sobre o mar. Temo as fofocas e o escândalo que possam se levantar contra mim mais tarde, pois o povo daqui é muito mal intencionado e algum sujeito vil, se nos encontrasse, poderia dizer: quem é esse belo estrangeiro que anda por aí com Nausicaa? Onde foi que ela o encontrou? Suponho que vá se casar com ele. Talvez seja algum marinheiro vagabundo que ela tirou de algum navio estrangeiro, pois não temos vizinhos, ou algum deus finalmente desceu do céu em resposta às suas preces, e ela vai viver com ele pelo resto da vida. Seria bom se ela se fosse embora e encontrasse marido em outro lugar, pois não quer olhar para nenhum dos muitos excelentes rapazes fiácios que estão apaixonados por ela. Este é o tipo de comentário depreciativo que fariam a meu respeito. Eu não poderia me queixar, pois eu mesma ficaria escandalizada ao ver qualquer outra moça fazer o mesmo e andar por aí com homens a despeito de todos, enquanto seu pai e sua mãe ainda estivessem vivos, e sem ter se casado diante de todo mundo. E, portanto, quiseres que meu pai te dê uma escolta e te ajude a voltar para casa. Faze como te ordeno, verás um belo bosque de choupos à beira da estrada, dedicado a Atena. Há nele um poço e um prado ao redor. Ali meu pai tem um campo de horta rica, tão distante da cidade quanto alcança a voz de um homem. Senta-te ali e espera um pouco, até que o restante de nós possa entrar na cidade e chegar à casa de meu pai. Então, quando julgares que já o fizemos, entra na cidade e pergunta o caminho até a casa de meu pai Alcino. Não terás dificuldade em encontrá-la. Qualquer criança te indicará, pois ninguém mais em toda a cidade tem uma casa tão bela quanto a dele. Depois de passais pelos portões e atravessais o pátio externo, segue direto pelo pátio interno até chegares à minha mãe. Vais encontrá-la sentada junto ao fogo, fiando sua lã púrpura à luz da lareira. É um belo espetáculo vê-la reclinada contra um dos pilares de sustentação, com suas criadas todas enfileiradas atrás dela. Perto de seu assento fica o de meu pai, no qual ele se senta e bebe como um deus imortal. Não te importes com ele, mas vai até minha mãe, e põe tuas mãos sobre seus joelhos, se quiseres voltar logo para casa. Se conseguires conquistá-la, podes ter esperança de rever teu próprio país, por mais distante que seja. Dito isso, açoitou as mulas com seu chicote e deixaram o rio. As mulas puxavam bem e seus cascos batiam ritmadamente na estrada. Ela teve o cuidado de não ir rápido demais para Ulisses e as criadas, e seguiam a pé junto à carroça, de modo que conduziu seu chicote com bom senso. Quando o sol estava se pondo, chegaram ao bosque sagrado de Atena, e ali Ulisses se sentou e orou à poderosa filha de Zeus. Ouve-me, exclamou ele, filha de Zeus que porta a égide. Incansável, ouve-me agora, pois não deixa ouvidos a minhas preces quando Poseidon me naufragava. Agora, portanto, tem piedade de mim e concede que eu encontre amigos e seja hospitaleiramente recebido pelos feácios. Assim orou ele, e Atena ouviu sua prece, mas não quis mostrar-se a ele abertamente, pois temia seu tio Poseidon, que ainda estava furioso em seus esforços para impedir que Ulisses voltasse para casa. E assim termina mais um capítulo dessa história. Para acompanhar a sequência completa, é só conferir a playlist aqui na descrição. Se inscreve, ativa o sininho e te vejo no próximo capítulo.